Quando começamos o estudo do capítulo 5, fazendo uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a entender o capítulo, ele vai nos dar entendimento, ele vai nos ajudar a solucionar nossas dificuldades. Por isso é importante a gente estudar fazendo anotações e fazendo planos para seguir. Para o Senhor não existe um problemão. O Evangelho de Jesus Cristo pode nos mudar. No capítulo 3 de Lucas, cita uma antiga profecia do profeta Isaías, que descreve o efeito que a vinda do Salvador provocaria. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o tortuoso se endireitará, e o áspero se aplainará. Essa é a grande mensagem para a gente. Não pensem que a gente não pode mudar, ou até mesmo que a gente não precisa mudar. Se Deus ele pode tornar uma montanha um local plano, então com certeza Ele pode nos ajudar a endireitar os nossos caminhos. O arrependimento e a mudança preparam a nossa mente para receber o Salvador e a sua salvação. Então vamos começar o nosso estudo passando já para o segundo tópico desse capítulo. Depois a gente volta. O arrependimento é uma mudança poderosa na mente e no coração. A missão de João Batista era preparar o povo para receber o Salvador. Só tinha uma maneira dele fazer isso. Na verdade, continua sendo a única maneira até hoje. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 2, fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João usou muitas maneiras para ensinar isso para o povo. Ele deu exemplos, ele fez comparações. Ele queria fazer o povo entender que isso era importante. Um dos exemplos que ele deu está no capítulo 3 de Lucas, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. No versículo 17 ele dá um exemplo também. E a sua pá está em sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O arrependimento verdadeiro é uma mudança que a gente percebe na nossa postura. É uma nova atitude diante de Deus e diante de nós mesmos. E como cada um tem uma dificuldade diferente, não existe uma fórmula pronta para o arrependimento. É um processo único para cada pessoa. Ainda em Lucas 3, João Batista orientou grupos diferentes de pessoas. No versículo 10, e a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma forma. Então, em geral, o serviço e a caridade é o início do processo para a grande maioria das pessoas. Se a gente não sabe por onde começar a se arrepender, a gente deve começar servindo mais na igreja, pensando e se preocupando mais com as outras pessoas. Isso porque o arrependimento não é só deixar de fazer uma coisa errada, mas é começar a fazer uma coisa certa para colocar no lugar. Porque se a gente deixa aquele espaço ocioso, é uma tentação muito grande para que a gente volte a errar. Continuando no versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. No versículo 14. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: Não trateis mal, nem defraudeis ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, para cada um que procurou João, ele orientou um processo diferente. E a gente sabe que está no processo certo quando a gente identifica o que João observou no versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai.
ele quis dizer que as nossas ações demonstram que a gente está mudando. E principalmente, a gente tem que se livrar do orgulho. Bem, passado o assunto mais sério, podemos relaxar um pouco e voltar para estudar o primeiro tópico do capítulo. Nós vamos iniciar o estudo do livro de Marcos. E o título do tópico é: Quem foi Marcos? Dos discípulos que deixaram seus registros, Marcos é o que a gente menos sabe a respeito. Ele começa os seus relatos de uma maneira bem parecida de como João começou o dele também. O que me faz pensar que ele também era um dos discípulos de João Batista anteriormente. Vejam que eles começam os relatos dele de João Batista e o batismo de Jesus Cristo para frente. Acompanhou Paulo e também Pedro em muitas viagens missionárias. Ou seja, ele também presenciou coisas maravilhosas acontecerem. Ele que registrou passagens como aquela dos amigos que desceram um paralítico pelo telhado e Jesus perdoou os pecados dele e os curou. E o curou na frente dos inimigos da verdade, que ficaram pensando mal e Jesus Cristo repreendeu eles naquele momento. Marcos registrou muito esses questionamentos que os fariseus, os escribas faziam para tudo que Jesus praticava. E esse é o tema do próximo tópico. Quem eram os fariseus e os saduceus? Os fariseus eram judeus que se apegavam muito às regras da lei e se orgulhavam disso, de viver estritamente a lei de Moisés. Eles passaram a ver a religião como uma série de comportamentos cerimoniais e sem um profundo entendimento, sem sentimento de adoração. Hoje em dia, a gente precisa ter cuidado para não viver dessa maneira, no automático, sabe? Participar das reuniões da igreja só com o corpo. A mente está em outro lugar. Está na igreja, mas queria estar na praia. A mudança na forma de conduzir o trabalho do Senhor ajudou muito nesse ponto. Hoje nós ministramos aos irmãos. E nisso tem sentimento, tem empatia, tem cuidado. E ajuda a gente a evitar aquela obrigatoriedade, sabe? Tá acabando o mês, eu tenho que fazer minhas visitas, tenho que passar meus relatórios. O trabalho hoje, ele é feito com amor. Já os saduceus eram uma classe de judeus que tinham um nível social mais elevado. Eles prezavam muito pela influência religiosa, mas eles também prezavam muito pela influência política. Eles adoravam o poder. E ver Jesus Cristo exercendo mais influência sobre o povo do que eles era inaceitável. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo.
Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, nós vemos como o Salvador descrevia eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Em Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 3, também fala sobre eles. E reuniram-se com ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. É bom a gente ter tradições familiares, mas tradições boas. Não pode confundir velhas manias e achar que faz parte da doutrina do Evangelho. E isso já é muito prejudicial. O próximo tópico de estudo é: Jesus Cristo foi batizado para cumprir toda a justiça. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então João Batista ensinou que o batismo era para o arrependimento e para a remissão dos pecados.
Se uma pessoa não tem pecados, ela não precisa de batismo. Uma criança de 1 ano ainda não comete pecados, então ela ainda não precisa de batismo. Por isso, muitas vezes a gente se pergunta de o porquê do batismo de Jesus Cristo, se ele também não tinha pecados. E é aí que a gente vê que o batismo atende também outros requisitos da lei do Evangelho. No capítulo 3 de Mateus, nós lemos: Então veio Jesus da Galileia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E quem é que faz essa observação? Mateus, judeu, conhecedor das leis, conhecedor das profecias. Passou despercebido por Marcos e Lucas esse ponto. E quem explica melhor pra gente foi Nefe. Ele deixou registrado em 2 Nefe 31. Portanto, quisera que vos lembrasseis do que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão, sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que será obediente na observância de seus mandamentos. Ele foi batizado para nos dar o exemplo de humildade e obediência às leis. Ele próprio explica a lei para Nicodemos. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próximo tópico de estudo é: a Bíblia ensina que os membros da Trindade são 3 seres distintos. Existem muitas escrituras que ensinam essa verdade, de que Deus, o Pai, é uma pessoa diferente de Jesus, o Filho, que é diferente do Espírito Santo. A passagem mais usada para o estudo desse assunto é o episódio do batismo de Jesus, que tem a interação entre os 3. Ali tem o Pai testificando nos céus a respeito do Filho que está sendo batizado ali naquele momento, enquanto o Espírito pousa sobre ele. Olha outros exemplos. Em Gênesis capítulo 1, o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui mostra mais uma vez, assim como João testificou no capítulo anterior, que Jesus estava com Deus na criação. Em Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse: este é meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E como nós já estudamos também no capítulo passado, essa é a ocasião em que Jesus estava com os apóstolos no monte, e ele se transfigurou diante deles. Nesse momento, todos ali presentes ouviram a voz do Pai testificando de Jesus Cristo. Mas em Doutrina e Convênios, na seção 130, é tão claro e objetivo quanto a esse assunto. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito não poderia habitar em nós. Outra verdade que aprendemos com a descrição de Marcos é que o batismo deve ser feito assim como o do Salvador Jesus Cristo, por imersão. Em Marcos capítulo 1, lemos: e logo que saiu da água, viu os céus abertos. Na tradução de Joseph Smith, do capítulo 3 de Mateus, nós também lemos: e João desceu às águas e batizou-o. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E João viu, e eis que se lhes abriram os céus. Ideias para o estudo em família. Uma boa dinâmica para entender a importância do batismo, enquanto nós estudamos com família, é cada membro da família pega uma louça suja, até que sobrou da janta. Pode ser um prato com resto de comida, ou um copo de plástico para as crianças. E cada um analisa a sujeira dessa louça. Se eu guardasse esse prato sujo junto com os outros pratos limpos, o que aconteceria? Se esse prato com o resto de comida encostasse nos outros pratos, como eles ficariam? Aí então cada membro da família lava a sua louça e os pais aproveitam a oportunidade para explicar que o efeito do batismo na nossa vida é o mesmo. Ele limpa a nossa sujeira e nos prepara para voltar à presença de Deus. E para finalizar, eu queria convidar todos nós para estudar o capítulo 4 de Mateus e Lucas. Nós vamos aprender a resistir às tentações que nos aparecem. Nós vamos aprender que o Salvador pode nos ajudar a atingir o nosso potencial máximo se nós confiarmos nele. Então, até o próximo vídeo.